Amém, irmãos? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse amém foi para mim. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Agora sim. Ô glória. Coloca sobre os teus pés e sem perda de tempo. Aleluia. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus neste culto tão especial. A família, Deus tem reservado algo extraordinário para as nossas vidas nesta noite. E, em primeiro lugar, rapidinho, há umas 2 semanas atrás, eu tive uma visão, era em torno mais ou menos de umas 6h40 da manhã, e eu acordei daquela visão com o coração desesperado, porque eu ia ministrar uma palavra e o meu coração, naquele momento, parecia tão real aquela visão. Pastor, é que eu acordei porque eu não achava a palavra para ministrar. Não sei o que estava acontecendo. Só que eu procurava na Bíblia de capa a capa naquela visão e não encontrava nenhuma mensagem. E eu acordei naquele momento com o coração bem sufocando, parecendo algo apertando. Eu falei, isso não vai acontecer comigo, porque eu sou pregador da palavra, eu leio com constância, isso não vai acontecer. E não dei muita atenção àquilo. Na quarta-feira, pastor Amorim me pediu que ministrasse a palavra, a visão se cumpre. Eu pego a Bíblia e caço de capa a capa e não acho uma mensagem para ministrar nesta noite. Falei, Jesus, está se cumprindo a visão, mas não é falta de leitura. Eu tenho orado, mas eu preciso entrar mais para dentro do secreto então. E muitas das vezes nós achamos que aquela oração rotineira sentada no volante do carro, nós estamos orando todos os dias. E achamos que aquilo ali está nos alimentando espiritualmente. Aí eu fui para a oração, para o jejum, falei, Senhor, eu não posso passar vergonha, porque a palavra não é minha, eu vou falar do Senhor. E o que vou falar? Eu ministro há tantos anos, cadê a palavra? Aí o Senhor me deu em Gênesis, no capítulo 12. E o meu coração está ardendo com uma palavra nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu sei que foi uma batalha espiritual muito grande para poder estar aqui nesta noite para ministrar esta palavra, não por impedimento de pessoas, mas porque no mundo espiritual alguma coisa estava travando esta ministração. E eu sei que Deus vai falar com alguém nesta noite. Livro do Gênesis, no capítulo 12, vamos ler o versículo 1 para a nossa meditação nesta noite, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fecha teus olhos neste momento. Grande Deus e eterno Pai, diante da tua presença me coloco neste momento para ministrar a tua palavra, Senhor.
que não viva eu, mas que tu viva em mim neste momento. Que eu diminua ao pó nesta hora para que tu cresça de uma forma extraordinária. Eu sei que dentro desta casa tem famílias esperando uma palavra do céu nesta noite. E que os céus possam estar abertos e realizar, Deus, a tua obra que é boa, perfeita e agradável aos nossos corações. É o que eu te peço nesta noite. Usa a minha vida como um canal de bênção para abençoar aos meus irmãos nesta noite, para a glória do teu nome. Podemos assentar aplaudindo ao Senhor com as suas palmas? Aleluia! Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Pois bem, queridos, nós estamos diante de um contexto bíblico tão muito conhecido de todos aqueles que um dia levantou a sua mão cansada e oprimida e aceitou ao Senhor como suficiente Salvador. Este versículo se tornou jargão de muitos evangélicos, porque acreditam em uma promessa que foi feita ao nosso pai Abraão. Esta promessa se estende até os confins da terra, até os dias de hoje. E não será diferente no culto desta noite. O Senhor marcou um encontro para te dizer algo sobrenatural nesta noite. A Bíblia diz que o Senhor aparece agora para Abraão e lhe faz uma promessa. Chamando Abraão para uma conversa ao pé da orelha, ele disse: olha, sai da terra da tua parentela, sai do meio dos teus parentes, desta terra onde tu está habitando, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Acreditar em uma palavra como esta é ter a certeza que eu vou estender as pernas e o Senhor colocará o chão para que eu possa pisar. Abraão estava no conforto da sua casa, da sua família, mas não tinha a promessa. A partir daquele momento, ele sai da zona de conforto e entra para os confrontos da batalha, porque ser cristão não é viver em mar de rosa. Ser cristão é ter certeza da coroa que é prometida para todos aqueles que nele crê e o espera para a glória do Pai. Abraão recebe a promessa, e quando a promessa está sendo feita, pastor Roberto, diz a Bíblia que Ló, o seu sobrinho, filho de seu irmão, está escutando a promessa. E ele não se excita em o acompanhá-lo. Quem não quer acompanhar quem tem promessa? Já foi dito isso aqui nesta noite. Quem não quer estar do lado de pessoas que carregam a promessa de Deus na sua vida? Quando nós estávamos no mundo, nós gostávamos das coisas do mundo. Mas hoje nós estamos na presença do Eterno, então temos que gostar das coisas do céu. A Bíblia diz que Abraão pega agora a sua mulher Saraí e parte com ela também, levando o seu sobrinho. E as fazendas, vidas que com eles estavam naquela terra, e eles partem sem destino, mas partem acreditando que quem fez a promessa seria fiel para cumprir. Quem sabe, talvez, você entrou por estas portas nesta noite, carregando uma promessa do homem, sem ter certeza de cumprimento, mas você chegou no lugar da bênção, e aquele que faz a promessa dentro desta casa, cumpre porque ele é fiel. A Bíblia deixa bem claro: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Eu não sei qual é a promessa que você recebeu.
Eu não sei qual é a promessa que você tem dado credibilidade, mas nesta noite esquece todas as palavras ditas pelos homens e se agarra na bênção que os céus está lhe oferecendo nesta noite, porque a sua história vai mudar. Quem sabe você entrou nesta noite sem perspectiva nenhuma do seu amanhã. A Bíblia deixa bem claro que o ontem já não existe mais. O amanhã a nós não pertence. O que nos pertence é agora o exato presente a qual estamos vivendo. Mas nós temos o dono da promessa que antes de você chegar lá no seu futuro, Ele já está de mãos estendidas dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vou aliviar. A Bíblia deixa bem claro que Ló parte agora juntamente com Abrão, e ao partir para uma terra desconhecida, é normal que encontraremos dificuldades, é normal que encontraremos empecilhos, barreiras vão surgir, porque não é fácil. Todos nós que aqui estamos em Portugal sabemos que o início de uma nova caminhada não é fácil, mas eles estavam debaixo da promessa. Então Ló não se preocupou, porque ele sabia que a promessa foi proferida ao seu parente, e quem fez a promessa iria cumprir até o último instante. Mas como tudo pode dar uma reviravolta, diz a Bíblia que a fome bate aquela cidade, e agora então o primeiro desafio de Abrão é procurar comida para a sua família. O primeiro desafio agora é enfrentar alguém que não era muito comum na época. Diz a Bíblia que ele desce ao Egito para peregrinar, e ali ele agora olha para sua esposa e disse: olha, não diga que eu sou o teu esposo. Ao chegar naquela terra, diga que eu sou o seu irmão. Porque quando souber que eu sou seu esposo por ser uma mulher bonita, eles vão querer me matar e vão poupar a tua vida. Mas uma coisa eu aprendi: quem tem promessa de Deus não precisa contar mentira. Quem tem promessa de Deus não precisa ultrapassear, porque aquele que fez a promessa, Ele garante. E diz a Bíblia que então agora ela faz conforme o seu marido está dizendo. E ao chegar o rei daquela nação, ele toma aquela mulher por sua mulher, e quando ele leva para a sua casa, para o seu palácio, a voz diz bem forte para ele: não toca nesta mulher, porque ela é a esposa do meu servo. Eu começo a viajar nesta mensagem. Que tapa de luva que ele agora recebe, porque quando aceitamos a Jesus, nós éramos homens sujeitos à mentira, à bebedice, ter uma vida totalmente destruída por Satanás. Mas quando aceitamos a Cristo, quando entendemos a chamada, a nossa vida tem que ser transformada. E você só está neste culto nesta noite porque você recebeu a transformação do céu para a tua vida. Você só está neste culto nesta noite porque você entendeu a chamada de Deus. E diz a Bíblia que então agora o rei chama ele e disse: por que mentiste? Não precisava ter dito que ela é a sua irmã. E diz a Bíblia que lhe entrega e despede ele. Parte com a sua família, levando com ele a sua fazenda, os seus gados. E a Bíblia deixa bem claro que aquela fome, ela continua. E quando chega mais à frente, Ló não consegue mais estar do lado de Abrão. Há uma grande dificuldade naquela terra. E vem então agora algo que vai fazer com que Ló não desfrute
no primeiro momento da bênção que foi dita para Abrão. Porque Abrão sai da sua terra e aonde ele chega, ele levanta um altar ao Senhor, ele consagra a Deus. E diz a Bíblia que Ló não. Ló simplesmente, ele faz conforme aquilo que está diante dos teus olhos. Abrão chega para ele e disse: olha, para que não haja mais contenda entre os meus pastores e os seus pastores, a terra não está suportando os nossos gados e nós não podemos brigar porque somos família. Então você olha para toda esta campina, e se para a direita você for, para a esquerda eu irei. E se para a esquerda você for, para a direita eu irei. Diz a Bíblia que ele olha para as campinas e vê algo muito lindo. Sodoma e Gomorra era uma cidade, antes de Cristo a destruir, era o jardim de Deus, como o jardim de Deus. Algo muito lindo. E o que eu aprendo com esta passagem bíblica é que tem muitos cristãos que estão seguindo simplesmente pela aparência daquilo que estão diante dos teus olhos. Existem pessoas que estão servindo a Cristo simplesmente pelas belezas que os teus olhos conseguem enxergar. E naquele momento ele toma uma decisão da sua vida, em partir para aquela terra, porque ele vê algo muito lindo, uma campina muito grande. E Abrão agora permanece na terra aonde o Senhor lhe manda. E ao partir, a voz volta, o Senhor volta a falar com ele: agora olha para toda esta terra, da onde você está, porque eu vou te dar toda esta terra à sua geração. Eu quero te dizer nesta noite que tem pessoas que começou com você, tem pessoas que estavam com você lá atrás na sua caminhada, e até dizia ser família, até dizia ser bom estar com você, mas simplesmente interessado naquilo que estava sobre a sua vida. Aí nós podemos ver que começa a surgir um grande desafio, uma guerra se surge entre os reis daquela terra, e Ló é levado cativeiro, perdendo toda a sua fazenda, perdendo tudo, e ele é aprisionado, simplesmente porque ele se atentou para a aparência, para a beleza daquele lugar. E todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. É um lugar que no início tinha tudo para ser uma maravilha, mas os homens daquela terra tinham pecados que chegava às narinas de Deus fedendo. Era algo muito terrível. Então diz a Bíblia que chega até Abrão alguém dizendo que Ló agora é aprisionado e que a sua fazenda, toda a sua família é levada, e Abrão agora levanta o seu povo e parte em direção para defender a sua família. Todos nós sabemos que quem não luta com todas as suas forças para defender um familiar? Quem aqui não entrega todas as suas energias para poder defender o seu parente? Mas muitas das vezes nós estamos depositando forças para alguém que não está nem aí para nós. Foi o que aconteceu dentro dessa trajetória. Ló parte para uma campina muito linda e não se preocupa como que agora Abrão vai sobreviver naquela terra. Como que será a vida dele? Eu estou preocupado com o meu agora, como eu vou fazer agora. Mas ele não esperava desta guerra, ele não esperava desta peleja. E diz a Bíblia que então Abrão volta
e traz novamente Ló, a sua casa, a sua fazenda, e devolve para ele. Mas o Senhor tem um propósito em destruir aquela nação. E o Senhor aparece a Abrão dizendo: é por isso que precisamos estar atento, ligado ao céu. Porque aqui a Bíblia deixa bem claro que o Senhor não incita em esconder de Abrão o que vai acontecer com aquela nação. Ele chega e diz para ele: eu vou destruir aquela terra. E começa um diálogo de quem tem intimidade com Deus. É por isso que você precisa estar atento, ainda que o seu familiar seja um pouco rebelde, ainda que ele esteja simplesmente ao seu lado por causa da bênção que foi prometida à sua vida, permaneça dentro do propósito para que você possa desfrutar de coisas grandes com o Senhor. E não é simplesmente dos feitos da terra, é ter intimidade de Deus chegar para você e te contar algo que ainda vai acontecer. Eu vou destruir aquela terra. Ele disse: Senhor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se lá estiver 50 justos, o Senhor vai destruir todo aquele povo justo junto com os injustos? Ou o Senhor vai poupar por amor do justo? E diz a Bíblia que o Senhor dá uma resposta que, se encontrar naquela terra 50 justos, Ele não destruiria. Mas quem tem intimidade, ele sabia que a família de Ló não tinha 50 pessoas. Ele persiste na palavra dizendo: Senhor, e se porventura faltar 5 dos 50? Por causa dos 5 que faltam, o Senhor vai destruir? Se eu encontrar simplesmente 45, eu não vou destruir. Mas Senhor, e se tiver simplesmente 30, eu não vou destruir. E se for 20, também não vou destruir. Então, Senhor, a última palavra. E se o Senhor achar simplesmente 10, preste bem atenção, como é o amor de Deus. Quem sabe talvez você está neste culto imaginando que a sua família está perdida. Quem sabe você entrou por estas portas pedindo por um filho, por uma filha, por um pai, por um tio, por um avô, que está perdido nos mundos afora, vivendo uma vida totalmente miserável. Mas você permanece fiel ao Senhor, e por causa da sua fidelidade, Deus vai dar livramento à sua parentela nesta noite. Por causa da sua fidelidade, Deus vai encontrar pessoas justas que possa receber o amor dele naquela terra. E diz a Bíblia que então os anjos partem para anunciar a Ló a destruição daquela terra. Querido, muitas das vezes nós atentamos para a beleza que os nossos olhos veem e não procuramos consultar ao Senhor. Um conselho nesta noite eu quero te dar: não toma decisões na sua vida sem consultar a Deus. Quer ter uma vida de sucesso? Confia plenamente no Deus que te chamou para que tudo vai bem. Os dias são maus. Ele não prometeu só bênção. Ele não prometeu a Abraão aqui uma terra que mana leite e mel e ele chegaria e já desfrutaria. Ele só chamou. Porque se ele conta para ele o processo desta caminhada, ele desistiria. Quem quer ser provado? Quem quer passar pelas enfermidades? Todos nós achamos que aceitar a Jesus, recebemos um cartão de isenção. Eu estou isento das doenças, eu estou isento da fome, da guerra, das pelejas desta vida. E muitas das vezes, nós pedimos ao Senhor: me dá força
para poder vencer. Aí nós imaginamos que Ele vai aplicar em nós uma injeção de ânimo e fortalecer os nossos braços. Mas acontece sempre diferente. Ele aperta a prova para te dar resistência em meio à prova. Ele não é um Deus covarde, porque Ele nunca vai te abandonar em meio à caminhada. A Bíblia diz que agora os anjos descem para anunciar a Ló a destruição daquela cidade. E os homens daquela terra eram tão terríveis em pecado, e não é diferente nos dias atuais. Nós estamos como ovelha no meio dos lobos. Este mundo a qual nós vivemos, ele quer te parar, ele quer te matar. Mas o Deus que você serve, Ele é tão fiel, que Ele vai contigo até o final. É o que Ele tem dito para nós: suporta, você vai vencer. Em meio às dificuldades da vida, Josué chega para o povo e disse: olha, eu não sei em que Deus vocês vão continuar acreditando, eu não sei de que maneira vocês vão viver, mas eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cadê a igreja de Cristo que vai passar em meio aos causos e vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? A vontade do inimigo é de te parar, é de arrancar de você aquilo que é mais especial. Para mim e para você tem uma coroa de glória te esperando, e para ele é um lago de fogo e enxofre que o espera. Ele não quer estar lá. E porque muitas das vezes famílias sofrem? Porque o projeto de Deus sempre foi família. Mas o projeto de Satanás sempre é destruir a família. E diz a Bíblia que os homens batem à porta de Ló e diz a ele: cadê os homens que estão aí? Querendo ter relações sexuais com aqueles homens. Que coisa terrível que Sodoma e Gomorra vivia naquele momento. Diz a Bíblia que ele então oferece as suas filhas para que não fizesse mal algum aos anjos do Senhor. E diz a Bíblia que os anjos agora atacam de cegueira toda aquela nação, aqueles homens que ali estavam. Deus não permite prova que você não suporte enfrentar. Ele nunca vai te dar um fardo que você não tenha força para carregar. Então não se desespere se a enfermidade bateu na sua porta. Não se desespere se o diagnóstico não foi favorável da maneira que você esperava. Quem sabe talvez a sua família está sofrendo com algo que para o homem é impossível. Permaneça acreditando no Deus que você serve. E diz a Bíblia que a ordem daquele momento era que Ló saísse com a sua família daquela terra. E diz a Bíblia que ele vai e anuncia aos genros que casaria com as suas filhas, e eles não acreditaram, porque eles também eram daquela terra. E diz a Bíblia que os anjos pegam Ló, as suas filhas e a sua esposa pelas mãos e dá o primeiro livramento. Aqui é que me chamou a atenção. Quantas das vezes Deus estendeu a mão para te dar livramento de alguma coisa? Quantas das vezes o Senhor estendeu a mão e te disse: não vai, não faça.
Mas foi impossível dar ouvido à voz de Deus? Aquele que não dá ouvido à voz de Deus, ele acaba pagando para ver, e o preço é muito alto. A ordem foi: sai de Sodoma e não olhe para trás. Vai chegar dia na sua vida que a ordem de Deus é: saia e não olhe para trás. Quem sabe talvez você está juntando fortunas na terra. Quantas pessoas foram pegas pela imigração nos Estados Unidos e tiveram que abandonar tudo na marra? E não tem como voltar atrás. Agora, por que é difícil dar ouvido à voz de Deus? A Bíblia diz que o pecado aumentou tão grande que há comichões no ouvido do homem. Quando o anjo sai tirando aquela família, porque ia destruir a terra, a mulher de Ló, ela olha para trás. Ela se transforma em uma estátua de sal. Eu aprendi com esta passagem bíblica e imaginando que a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não olhe para trás. O Senhor não te chamou para viver o passado. O Senhor não te chamou para viver preso no passado. Aquilo que passou, passou. O passado é simplesmente para você lembrar de onde Deus te tirou, mas nunca queira mais estar nele. Existem pessoas sofrendo no presente porque estão presas no seu passado. Aí a depressão monta. Aí a pessoa não consegue ser feliz, porque as correntes do passado continuam te prendendo. O preço que aquela mulher pagou foi de não poder prosseguir para uma terra que havia uma promessa. E nós estamos em uma caminhada para uma terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Nós estamos em uma caminhada sendo socorrido todos os dias pelo Senhor. Não é uma, não é duas vezes que os anjos te dão livramento todos os dias da sua história. Se o Senhor abrisse os teus olhos agora, para que você pudesse enxergar no plano celestial e no mundo espiritual, você teria medo do que você veria. Porque enquanto você acha que você dorme, os anjos não dormem. Porque o salmista diz que em vão vigia a sentinela. Qualquer dinheiro que você pagar para vigiar a sua casa, ainda que seja monitorado pelas câmeras, o sistema pode ter falha, mas o Deus que te enxerga com os olhos, chama de fogo, este nunca dorme. Este nunca dorme. A sua família está guardada debaixo das mãos do Onipotente. Pastor, eu entrei neste culto de família e eu proclamo a Deus, eu clamo pela minha mãe, Deus vai salvar. Eu clamo pelo meu filho, Deus vai buscar. Porque a Bíblia diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é tempo mais de perder tempo. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de não voltar para trás. Não tire a mão do arado, querido. Pastor, mas eu não sou pregador, não sou nada, eu não faço nada. Só de você estar na casa do Senhor, de joelhos dobrados, coração quebrantado, Ele já te enxergou nesta noite. Ele te trouxe nesta noite. Quem sabe talvez você estava pensando em desistir.
porque a luta é muito grande. Todos os dias, nós temos que matar alguns leões por dia. Eu sei que não é fácil. E muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e vemos um lindo sorriso. E achamos que está tudo bem com ela. Mas talvez lá por dentro ela está se remoendo. Ela está precisando ser alcançada pela graça de Deus. E Deus te trouxe nesta noite para te dizer: não desista, não desanima, porque Ele é contigo. A sua família vai viver o sobrenatural. Se é pela sua fé ou não, ela vai viver o sobrenatural. Agora, para entrar no céu, aí já é outra história. Aí você precisa pregar o evangelho para ela. Porque a Bíblia deixa bem claro que a salvação é individual. O marido não salva a esposa não salva o marido, o pai não salva o filho. Mas a Bíblia deixa bem claro que a mulher santa, ela santifica o seu marido. Quem sabe você é casado com um homem que não conhece a Cristo. Através do seu testemunho, ele vai conhecer o Deus que te chamou. Quem sabe talvez você tenha uma esposa que não está lá muito nos caminhos do Senhor, mas através da sua fé, Deus vai endireitar os caminhos dela novamente. Então não desista da sua família. Ló afasta pela ambição daquilo que está vendo, mas Abrão permanece na mesma posição e resgata quando está perdido. Muitas das vezes não damos credibilidade. A nossa família despenca e nós não estamos nem aí. Mas quando nós unimos as forças em oração, eles serão alcançados para a glória de Deus. Amém, queridos? Esta é a palavra que Deus colocou ao meu coração nesta noite. E foi me dada a incumbência nesta noite de dar aqui alguns avisos. Já quero estar falando para que possamos terminar. Passamos aí 10 minutinhos, que Deus abençoe. Segunda-feira nós temos orações às 20 horas. Na segunda-feira, oração às 20 horas.